Hoje a gente vai falar como no mundo da moda até o diabo tem bom gosto. Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Com o segundo filme de O Diabo Veste Prada chegando, eu resolvi fazer pra vocês um vídeo sobre o primeiro filme. O Diabo Veste Prada conta a história da Andrea Sachs, interpretada pela Anne Hathaway, que é uma jovem recém-formada em jornalismo que é contratada como assistente da temida Miranda Priestly, vivida magistralmente por Meryl Streep, a editora-chefe da poderosa revista de moda Runway. A Indy não se encaixa naquele universo glamuroso logo de início. Ela usa roupas bem simples, bem cafonas, ela não liga pra isso, ela não conhece a Miranda, nunca nem ouviu falar da Miranda, e aí ela claramente não se encaixa naquele universo. Só que ao longo do filme ela vai mudando de postura, de guarda-roupa, de personalidade, de ambição. E com isso ela vai perdendo parte de si no processo. A Indy, quando vai pra entrevista, ela tá com uma roupa toda básica, parece que tá indo tirar a segunda via do RG. Enquanto isso, as meninas que trabalham na revista, que não são modelos, mas que parecem modelos, estão vestidas como se fossem a Semana da Moda em Milão. E logo no comecinho do filme, na primeira cena, a gente já começa a perceber as diferenças, tipo, em pequenas coisas e coisas mais sutis. A Indy, por exemplo, vai numa lanchonete e pede um cheeseburger, pede um x-tudo, enquanto as meninas que trabalham na revista, porque vai fazendo um paralelo, né, da Indy se arrumando para as meninas que trabalham na revista, já começam a comer castanhas, amêndoas, coisas assim no café da manhã. A Miranda Priestly entra como se fosse um eclipse solar, e eu acho muito cômico que com certeza fica uma pessoa lá embaixo, lá no térreo do prédio, avisando pra galera quando que ela tá chegando. Eu acho que deve ser um motorista. E aí é muito boa a cena, aquela correria, enquanto a Miranda tá entrando no prédio, todo mundo naquela correria, arrumando as coisas, se ajeitando, retocando batom, colocando o salto de volta, todo mundo naquela correria, porque a Miranda é aquela figura que impõe muito respeito e ela é temida, né? Então todo mundo fica naquela correria e tem até uma moça que vai entrar no elevador, no mesmo elevador que ela não entra e ainda pede desculpa pra Miranda. Mano, muito diva, muito diva. E eu reparei que quando a Miranda entra na revista, ela tá passando pelos corredores com a Emily, né, que é a primeira assistente dela, as pessoas quando chegam no corredor pra passar, eles vê que ela tá ali, eles voltam. Eu reparei isso assistindo o filme ontem, gente. Eu nunca tinha reparado nisso, mas reparem quando vocês assistirem. Eles vão passar, quando eles vê que a Miranda tá no corredor, eles voltam. Eles não passam por ela. A Miranda contrata a Indy, sei lá por quê, eu acho que é por esporte. Porque, assim, é essencial pra Miranda que a assistente goste de moda. Só que ela contratou a Indy porque ela viu um diferencial nela, talvez. Porque a Indy não entende de moda, não conhece a Miranda, não conhece a revista, não lê a Runway. E aí a Miranda fala, você não tem senso de moda. Isso não foi uma pergunta, essa cena é muito boa. A Indy também tem um namorado, e ela mora com ele, e tem dois amigos também que são meio irrelevantes aqui pro filme. A questão do namorado dela é a seguinte, gente. Ao longo da trajetória, a Indy, ela vai evoluir profissionalmente, ela vai evoluir na carreira, trabalhando pra Miranda. Porque é o seguinte, se ela ficar um ano trabalhando na Runway, ela vai conseguir emprego em qualquer lugar. Então, assim, é essencial que ela fique lá um ano. E o namorado dela sabe disso. Só que ao mesmo tempo, a Indy passa por tantos perrengues com a Miranda que ele quer que ela saia do emprego, ele fica feliz quando ela vai se demitir e tudo mais. Então, assim, parece que ele não consegue aguentar que ela fique um ano lá pro bem dela, pro bem da carreira dela, sabe? É estranho, porque a vilania deles, se é que ele é um vilão, é fundada por essa questão dele não querer que ela progrida na carreira. E aí as funções da Indy começam, né? Que é acordar 6 da manhã com ligação da Emily já pedindo pra ela levantar e pegar café pra Miranda, carregar casaco, carregar bolsa, carregar a alma da Miranda. Então, tipo, coisas assim é o que ela faz. E assim, gente, eu fiquei me questionando, é um serviço CLT, só que ela não tem horário, né? Porque, tipo, é 6 horas da manhã, ela tem que estar levantando pra ir trabalhar já. Só que tem dias que ela fica até 10 horas da noite no serviço ainda. Porque a gente vai ver uma cena que ela vai ter que levar um livro na casa da Miranda e ela tem que ficar esperando até 10 horas. Então, assim, aí tem uma cena clássica que rola logo no primeiro dia da Indy,
que é quando a Miranda chama ela e ela dá um close, assim, no look horrível que a Andy tá usando. E aí isso virou meme na época, eu acho que é meme até hoje, né? E aí a Miranda tá escolhendo um look que é pra próxima coleção, e aí ela tem que decidir entre dois cintos azuis, que são muito parecidos, tem tonalidades muito parecidas, e a Andy dá uma risada, porque na cabeça dela é a mesma cor. E assim, gente, a Miranda não gosta dessa risada que ela faz, porque parece que ela tá debochando, sabe? E aí a nossa rainha faz quase um monólogo explicando pra Andy como que a indústria da moda funciona e que basicamente a Andy acha que tudo aquilo não tem nada a ver com ela não dá importância. E aí a Miranda explica pra ela que a cor do suéter que ela tá usando é um azul celeste, e ela ignora o fato de que em 2002 um estilista fez uma coleção de vestidos azul celeste. E aí, logo depois, um outro estilista fez jaquetas militares com o azul celeste. O azul ficou em alta naquela época. E aí foram criadas outras peças com o azul celeste, onde passou para o departamento popular, né, para as lojas populares, aonde a Andy com certeza comprou aquele suéter. Então ela ignora o fato de que ela acha que foi ela que escolheu aquela roupa, quando na verdade foi uma roupa escolhida por pessoas daquela sala, sabe, por pessoas daquela área. E isso é muito real, gente. Eu não sei porquê, mas eu já aprendi isso na escola e eu lembrei disso. Eu não sei por que me ensinaram isso na escola, mas eu lembro de ter aprendido isso lá. E é muito real, sabe? E além disso, eu já cheguei a estudar alguns princípios da moda e existem dois tipos de desfiles. O desfile comercial e o desfile fashion. E no desfile fashion é o desfile onde acontece aqueles desfiles com aqueles looks super esquisitos, que a galera fala, mano, como que eu vou usar isso? Impossível, né? Aquelas roupas e aqueles acessórios bem extravagantes e que a gente fica sem entender nada. Não é exatamente para você usar aquela peça, aquele look. Esse desfile fashion, ele serve para outros estilistas, para eles analisarem a cor daquele chapéu, o tecido daquela camisa, enfim, para eles pegarem apenas as cores, o tecido e criar outras peças. Pra isso serve o desfile fashion. Voltando pro filme, a cena mais agoniante pra mim é uma cena em um fim de semana, que a Andy não tá trabalhando, e a Miranda vai viajar pra Miami, e a Andy vai se encontrar com o pai dela pra jantar e assistir a um musical, né? E aí ela tá no meio do rolê com o pai dela, a Miranda liga porque ela queria voltar pra casa e tá rolando uma tempestade, então o voo dela foi cancelado. E ela inferniza a vida da Andy pra Andy resolver isso pra ela. Tipo, mano, ela quer que a Andy faça o quê? E a Andy fica tentando, e a Miranda fica ligando, dá muita agonia essa cena, e ela lá com o pai dela. E a culpa não foi dela, mas, mano, a Miranda põe a culpa em cima dela. Aí, depois disso, a Andy chora, vai desabafar pro Nigel, que é um colega lá do trabalho. E aí, o Nigel fala pra ela, tipo, ele dá um banho, um choque de realidade nela. Ele fala, você não tá tentando, você só tá se lamentando. Você precisa mudar de verdade, você precisa dar uma chance pra Runway. E aí ela percebe que ela tem que mudar mesmo, não ficar só se matando pra conseguir a atenção da Miranda e provar que ela tá fazendo as coisas certas. Não é isso que vai funcionar pra ela. E aí o Nigel, que é um gênio estilista da moda, transforma a Andy numa estudante de letras a uma it girl do Instagram. E ela bota um sobretudo e aí, bom, já conquista o respeito de todo mundo, porque no mundo da moda, se você tá usando um salto e uma bolsa da Chanel, você pode até atrasar, mas com estilo. As temáticas centrais do filme são ambição versus identidade. Então, até a questão é até onde você iria pelo seu emprego dos sonhos, e também a moda como uma linguagem de poder. Então, a forma como você se veste é a forma que você se posiciona, é a forma que você quer mostrar ao mundo a sua identidade e personalidade. Então, assim, uma roupa não é apenas uma roupa porque você gosta, e sim você tá mostrando como você é, quem você é pro mundo. O namorado e os amigos da Andy percebem já como que ela tá diferente, como ela amadureceu profissionalmente, só que isso deixou ela diferente em alguns aspectos. Tem uma cena que o celular dela começa a tocar e os amigos dela pegam assim e ficam passando um pro outro, fazendo uma brincadeira.
E assim, como se eles fossem atender a Miranda, e aí ela fica bem brava com eles, então, tipo, já mostra a diferença da Andy, né, de como que ela tá agora. E aí a gente se questiona, né, tipo, ela tá crescendo num nível profissional, só que ela não tá mais ficando compatível com o ciclo de amigos dela, sabe? E isso também é um questionamento no filme. E aí, nessa mesma noite, ela vai pra uma festa do James Holt, que também é um estilista. E aí, ela tem que pegar lá umas coisas nessa festa. E aí, ela conhece o Christian Thompson, que é um escritor que ela gosta bastante. E assim, ele é a cara de quem não presta, ele é a cara do Cafajeste mesmo. E isso vai ter uma importância no filme. Bom, no decorrer do filme, a Miranda vai reconhecendo um pouco do esforço do trabalho da Andy, pelo menos, é o que dá a entender. Só que aí tem uma noite em que a Andy precisava ir na casa da Miranda para entregar o livro para ela, que é uma cópia da revista. E aí ela vai entregar, na primeira noite que ela vai entregar pra Miranda, só que ela acaba fazendo besteira, ela acaba subindo as escadas, era só pra deixar o livro lá numa mesa, só que ela acaba subindo as escadas e encontra a Miranda e o marido dela tendo uma discussão, porque parece que era pra ela ter encontrado ele num jantar, e aí ela não foi, porque com certeza ela tava trabalhando, provavelmente, e aí eles estão discutindo. E assim, gente, a Miranda, ela é obcecada pelo trabalho, ela prioriza a carreira dela. Nesse ponto, apenas nesse ponto, é onde a gente pode se inspirar. Eu, pelo menos, me inspiro. Quando eu tô precisando dar um up, quando eu não tô muito legal e eu quero dar um up nesse sentido de vamos se mexer, vamos levantar e fazer as coisas, eu coloco ou esse filme pra assistir ou Cruella, que funciona muito bem também. Por conta da besteira que a Andy fez, a Miranda fala pra Andy que as filhas dela querem o manuscrito inédito do novo livro do Harry Potter. E aí a Andy tem que fazer de tudo pra conseguir, porque senão ela vai ser demitida. E aí ela faz de tudo realmente, só que ela só consegue quando ela liga pro escritor bonitão lá que ela conheceu. E aí no final dá tudo certo. E aí tem uma cena que a Andy desabafa com o Nigel falando que a vida pessoal dela não tá indo nada bem. E aí ele fala que isso acontece quando a gente tá se saindo bem no nosso trabalho. E cara, eu parei pra pensar e entre linhas, isso é muito real. Tipo, quando a gente fica realmente focado na nossa carreira, no nosso estudo, no nosso progresso, tem outras coisas que a gente vai deixando de lado. Então, tipo, a vida social, ela vai caindo um pouquinho, a gente para de sair, para de ver os amigos, porque a gente tá tão focado naquilo. Então, isso é real. Tipo, entre linhas, isso é muito real. Bom, aí vai ter uma festa beneficente, onde só ia a Emily, né, junto com a Miranda, só que a Emily fica muito gripada e a Miranda pede pra Andy também ir junto, porque elas precisam estar junto com a Miranda pra fazer a Miranda se lembrar de quem são os convidados, porque tanta gente, né, e aí elas precisam sussurrar quem é o fulano que tá chegando pra Miranda poder cumprimentar. Enfim, porém, isso acontece bem no dia do aniversário do Nate, que é o namorado da Andy. E aí ela se atrasa pro aniversário dele e não consegue chegar a tempo. Um detalhe muito legal que eu esqueci de falar, um detalhe engraçado, é que a Emily, ela tá numa dieta e ela tá muito magra, porque ela tá fazendo a dieta do queijo. Ela falou que ela não come nada, e aí quando ela sente que ela vai desmaiar, ela come um pedacinho de queijo. Eu achei, cara, genial. E aí ela tá fazendo isso porque vai rolar o Fashion Week de Paris. E aí, como é sempre a primeira assistente que vai, é ela que vai esse ano, e aí ela tá super empolgada, porque ela vai ganhar várias roupas das modelos dos desfiles, né? Porque sobra muita roupa e aí elas ganham. Então ela tá super empolgada. Bom, a Andy se sai muito bem na festa, e aí ela acaba saindo de lá muito tarde, só que quando ela tá saindo, ela encontra o Christian Thompson, né? Aquele escritor lá que ela gosta. E aí ele fala, vamos entrar, eu posso te apresentar o editor-chefe do New York Times, né, já que ela quer ser uma jornalista de sucesso. Só que aí, assim, por um segundo ela pensa em entrar com ele de novo, porque assim, é a carreira dela, né, ela quer encontrar com o editor-chefe pra ter uma chance. Só que aí ela pensa no Nate, pois pensa que ela já perdeu a noite do aniversário do namorado dela, então ela recusa e vai pra casa. Então assim, ela perdeu os dois, né, ela perdeu a oportunidade de se encontrar com o editor-chefe e também perdeu o aniversário do boy.
Então, assim, entra aquele questionamento, né? Ou é a sua carreira, ou é realmente a sua vida amorosa. Parece que o filme impõe realmente essa questão. E aí tem uma noite que a Miranda conta pra Indy que quem vai pra Paris, na verdade, vai ser ela. Ela falou, eu quero o melhor time comigo, e isso não inclui a Emily. E aí ela fala que quer a Indy no lugar, porque a Indy se destacou tanto que ela quer a Indy. E aí ela fala, se você recusar, você não precisa mais lutar, entendeu? Tipo, é isso. E aí a Indy fica muito em cima do muro, porque Paris é tudo pra ele. E aí no dia seguinte ela vai ter que contar pra Emily, né, sobre essa decisão. Só que aí quando ela vai contar por telefone, a Emily é atropelada. E aí lá no hospital a Indy conta pra ela. E aí a Emily fica revoltada, né, porque Paris era o sonho da vida dela. E aí ela fica revoltada, só que ela fala, você vendeu a sua alma no dia que você calçou aquelas botas, no dia que você calçou aquele salto. E aí é muito triste, né, gente? Mas ela fala que ela fica sem opção. Ela fala, eu não tive escolha. Ela fala muito isso no filme. E aí à noite tá rolando uma exposição de artes que é da amiga da Indy. E aí lá ela encontra o Christian Thompson, né, aquele escritor. E a amiga da Indy vê e acha os dois meio estranhos. E aí elas dão um leve atrito. E aí nessa hora o Nate aparece e aí ele descobre sobre Paris. E aí eles discutem também, porque o Nate fala, bom, quer saber, a pessoa que você tá agora é a pessoa que você tá no relacionamento, né, que é a Miranda, porque bem na hora o telefone da Indy toca e ela precisa atender. Ela tem que atender todas as ligações que a Miranda faz pra ela, mesmo que ela não tá em horário de serviço. E aí ela atende e eles dão tempo. E aí depois disso a gente tem cenas bem legais de Paris e da Indy conhecendo, né, a cidade e tudo mais. As cenas dos desfiles é bem legal. A Miranda apresenta a Indy pras pessoas, ela é bem legal com ela nessas cenas. E aí também rola do Christian convidar a Indy pra jantar à noite. Eu parei pra pensar, mano, ele tem que chamar Christian, né? Tem que ser o nome de cafajeste mesmo. E aí, antes do jantar, a Indy vai no quarto da Miranda e aí ela tá sem a armadura dela. Ela tá de roupão, ela tá sem make, com cara de choro. E aí ela desabafa com a Indy sobre o marido dela ter pedido o divórcio. E aí ela fala, quando a gente voltar, a gente vai ter que amenizar os boatos de tudo que vão escrever sobre mim, como sempre. Dama de ferro obcecada pela carreira, afasta mais um marido. E aí ela fala que ela não se preocupa muito com isso, é mais com as filhas dela que ela se preocupa. E então assim, por uns minutinhos ela tem essa humanidade, ela demonstra a humanidade. Mas aí depois logo em seguida ela já volta a focar no trabalho dela. E aí na próxima cena nós vemos o Nigel indo contar pra Indy que ele vai sair da Runway porque o James Holt, que é aquele estilista que faz parte da revista, ele abriu uma multinacional e aí ele precisava de um sócio e a Miranda indicou o Nigel como sócio. E aí ele tá super feliz porque ele não vai mais trabalhar pros outros, sabe? E aí, tipo, chegou a chance dele e tudo mais, e aí eles comemoram isso. E aí, no jantar com o Christian, a Indy defende a Miranda muitas vezes, porque ela fala, cara, se a Miranda fosse um homem, ninguém ia falar do jeito dela, ninguém ia falar de como ela é, todo mundo ia apenas falar do trabalho excepcional dele, se fosse um homem. E esse questionamento é um questionamento de hoje em dia, né? Achei isso super, super atual. E aí, eles dormem juntos, que não tem muita relevância. Enfim, eles dormem juntos. E aí, no dia seguinte, a Indy encontra uma capa nas coisas do Christian. E aí ela questiona. Ele conta pra Indy que a Miranda vai ser substituída pela Jacqueline Follett, que é a editora-chefe da Runway de Paris. E aí, tipo assim, ela vai ser demitida. A Miranda demitida? Como assim? E aí a Indy sai correndo pra contar pra Miranda e ela tenta, só que a Miranda não dá muita atenção pro que ela tá falando, não liga. E aí, galera, no evento que tá rolando, a Miranda vai fazer um discurso e aí, antes disso, ela revela pras pessoas quem que vai ser o novo sócio do James Holt. E aí seria pra ela falar o nome do Nigel, né? Só que aí ela fala que a nova sócia vai ser a Jacqueline Follett. E aí todo mundo aplaude, o Christian vai com a cara no chão, né? Fica sem reação e o Nigel fica super chateado. E assim, a Indy se toca que realmente a Miranda já sabia de tudo que ia acontecer com ela. Aí elas vão embora e aí no carro que tudo é revelado. Aí a Miranda fala pra Indy que
ela já sabia de tudo que ia acontecer, já tem muitos meses, né, já tem muito tempo, porque assim, quem queria demitir a Miranda é um cara que, ele é tipo o dono da corporação ali de revistas, e aí ele que queria demitir a Miranda e colocar a Jaqueline no lugar dela. Só que a Miranda falou que, tipo assim, ela é insubstituível, ela falou, ninguém pode fazer o que eu faço. E aí ela falou, eu só precisava achar uma alternativa pra Jaqueline, pra onde que eu ia colocar a Jaqueline, entendeu? Então, ao invés de colocar o Nigel, que é até amigo da Miranda, ela preferiu colocar a Jaqueline e ela garantir a própria carreira, entendeu? E aí foi basicamente o que aconteceu. E aí a Miranda fala pra ela que chegou no dono lá das revistas e falou pra ele que tem uma lista, revelou sobre a lista, tem uma lista de pessoas, uma lista de nome de pessoas, que são pessoas que a Miranda ajudou no passado e que prometeram seguir a Miranda aonde ela for, eles vão, entendeu? De modelos, fotógrafos, editores, enfim, uma galera aí que são nomes muito importantes para a indústria. E aí ele, quando percebeu isso, ele repensou o que ele ia fazer. E aí foi isso. E aí a Andy fala pra ela que ela não conseguiria agir dessa mesma forma que nem a Miranda. E aí a Miranda fala, mas você já fez isso com a Emily. Você sabe o que as pessoas querem e você pode escolher. Então, tipo assim, ela sabia que o sonho da Emily era pra ir pra Paris. Só que aí a carreira dela foi colocada em pauta. E aí ela decidiu seguir com a carreira dela, entendeu? Então meio que ela percebeu ali que ela tava se tornando uma mini Miranda Priestley. Aí é por essa cena que a Miranda fala pra Andy que ela enxerga um pouco dela mesma na Andy. Por isso que assim que a Andy descobre tudo lá com o Christian, que ela vai avisar a Miranda, ela tá com uma roupa, um vestido bem parecido, bem semelhante com o que a Miranda tá usando, assim, um corte, assim, bem parecido. E inclusive a figurinista falou que isso é proposital, porque nesse período, nesse momento do filme, a Andy já tá bem uma Miranda Priestley, sabe? Já tá totalmente uma personalidade de Miranda Priestley. Então, elas estão bem parecidas. E é por isso que a Miranda olha assim pro lookinho que ela tá usando, tipo, se enxerga nela ali, sabe? E aí ela fala, tipo, faz assim. Então é por isso. E aí a Miranda sai do carro, né, com um monte de paparazzi ali tirando foto dela. E aí, cara, a Andy então joga o celular dela caríssimo na fonte de Paris. Uma cena assim, bem libertadora, né, 100% irresponsável também, mas é um momento bem simbólico. Então ela sai da revista e ela vai se encontrar com aquele namorado dela. E cara, eu tava assistindo ontem, eu não tinha me ligado. Assim, acho que eu já tinha percebido, só que eu não dei muita importância pra essa frase que ele fala. E agora, quando eu reassisti, eu dei muita importância. Porque, assim, ela fala pra ele que ele tava certo sobre tudo. E, assim, sobre tudo ele não tava, né? E aí, ela fala, tipo, e pra quê? E aí ele fala, por bolsas, por sapatos. E aí, tipo, não, cara, não foi por bolsas e sapatos. Foi para o próprio crescimento dela. Foi pro crescimento da carreira dela. Tipo, era só ela ficar um ano. Então, tipo assim, não foi por bolsas e sapatos, foi por uma coisa muito maior. E agora eu tô revoltada. Depois que eu vi essa cena, eu tô revoltada, cara. Enfim, então eles se resolvem e aí eles voltam a ficar juntos. E aí ela vai fazer uma entrevista no New York Times. E aí o cara fala pra ela que ele precisou de uma carta de recomendação, então ele ligou lá na Runway e ele recebeu um fax da Miranda falando que de todas as pessoas, a Andy foi a maior decepção dela e que se ele não contratasse ela, ele seria um idiota. Então ele falou, eu não sei o que você fez, mas eu acho que você fez a coisa certa então. E aí ela é contratada. E na cena final a gente vê a Andy de um lado da rua e a Miranda entrando num carro do outro lado da rua. A Andy acena pra ela, só que ela não dá a mínima. E aí a Andy, ok, sai andando. E aí dentro do carro a Miranda dá um sorrisinho. Então, tipo assim, dá a entender que a Miranda tá orgulhosa da Andy e percebe que ela fez a coisa certa, sabe? E agora vai sair o segundo filme, né? E pelo que eu sei, a Andy vai ser uma jornalista influencer e aí ela vai acabar se encontrando, não sei em qual contexto, com a Miranda novamente, né? Saiu umas cenas, tipo, da Miranda entrando no carro com o Nigel e a Andy naquela correria entrando atrás, como se fosse assistente dela de novo. Então, assim, eu fiquei bem focada pro que vai acontecer.
Agora, algumas curiosidades pra vocês. A Meryl Streep quase recusou o papel, ela só aceitou depois que eles renegociaram o cachê dela e valeu super a pena, né? Porque essa personagem é uma das mais icônicas de toda a carreira dela. A personagem inspirada na Anna Wintour, que é a editora-chefe da Vogue. E a Anna, depois de assistir o filme, ela fez bastantes elogios, com algumas reservas, mas ela fez alguns elogios. E o figurino do filme custou mais de $1 milhão. Eu acho que um filme nessa questão de figurinos que tá bem ali, ó, é o filme da Cruella. Na verdade, esse filme é muito comparado com o filme da Cruella, né, por conta da Miranda com a Baronesa e tal, tem muita semelhança, né, inclusive a Cruella trabalhando pra Baronesa, fazendo quase analogia a Andy com a Miranda. E, mano, isso é muito legal. A figurinista Patricia Field usou várias marcas famosas como Valentino, Dolce & Gabbana, Chanel, entre outras marcas famosas. E a Anne Hathaway não era a primeira opção pro filme, na verdade era a Rachel McAdams, mas ela recusou o papel e a Anne Hathaway escreveu de batom vermelho no espelho do diretor do filme, contrate-me. A revista Runway é uma revista fictícia, né, pro filme, mas ela tem vários paralelos com a revista da Vogue. E as cenas foram gravadas em locações reais de Nova York e também de Paris. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Então assim, assistam esse vídeo bem fashionista que eu estou hoje. Tentei. Então deixa o like e se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários quais filmes estilosos que vocês querem ver por aqui. Posso trazer Cruella com certeza. E logo mais eu volto com a minha playlist sobre os filmes teens pops da Disney aqui pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!